Seja bem-vindo mais uma vez ao YangCast. Que alegria, que prazer receber você aqui. Você sabe que toda vez que você chega, eu fico muito feliz, eu fico alegre, porque eu sei que a nossa audiência está de fato conosco. Esse é o YangCast, mais um episódio começando, e a dica para esse episódio é: pega uma caneta, pega um papel, onde você estiver aí na sua casa, já corre agora, pausa o vídeo e já deixa do lado aí uma caneta e papel, porque grandes insights vão sair aqui desse bate-papo de hoje, dessa nossa entrevista de hoje. Você que é casado, está tendo dificuldade no seu casamento, você que deseja, que quer, né? Quem é que não sonha em um dia casar, um dia estar no altar casando? Aproveita para anotar tudo, porque nós vamos soltar aqui alguns insights poderosos e também nós vamos falar para você sobre namoro. Então não é só para a turma que quer casar, a turma que precisa entender sobre como entrar num relacionamento que de fato é um relacionamento saudável, como escolher alguém. Quando a gente fala isso, é o grande enigma. Como eu escolho a pessoa certa? A gente ouve, por exemplo, muitas pessoas até dizendo: cara, como eu encontro uma pessoa certa na igreja? Se você precisa encontrar a pessoa certa na igreja, é porque você tem que ter filtro, você tem que procurar e tem que selecionar de forma assertiva. E é por isso que nosso convidado de hoje vai falar com a gente aqui sobre esse assunto. Ele que gravou uma entrevista, já virou da casa, já estamos aqui agora iniciando a série sobre relacionamento e casamento com meu querido amigo pastor Eduardo Reis. Seja bem-vindo novamente, meu amigo. Obrigado, André. É uma honra, é um prazer, uma alegria estar com você aqui de novo e também com toda a sua a audiência do YangCast. Bora pra cima? Bora Você pra tá, cima. você tá pronto? Você tá pronto pra a mulherada nesse exato momento? Eu fico imaginando que deve estar aqui. Cara, eu quero ouvir tudo. Quero saber como é que é. Eu quero aprender a escolher alguém pra me relacionar. Tá pronto pra entrar em todas as perguntas? Bora. Tô aqui para o que deve vamos pra cima. O bom do pastor Eduardo é que ele é pra toda obra, não tem essa. Antes de eu fazer as perguntas, para quem não conhece, se você caiu aqui no vídeo pela primeira vez, o pastor Eduardo Reis, ele é o pastor sênior da igreja Reino, lá em Balneário Camboriú. É uma igreja que tem alcançado milhões de pessoas no Brasil e no mundo, né? O evangelho está sendo pregado para aquele povo, para aquele local, para aquela cidade, e isso está reverberando em outros lugares, em outros estados, em outros países. É uma igreja em ascensão, é uma igreja em crescimento. Isso significa que a cultura do reino está sendo expandida e entendida por muitas pessoas. Então, se você já tinha essa curiosidade de quem é esse convidado aqui, você pode aproveitar e clicar aqui no link da descrição, que vai estar a rede social do meu querido amigo pastor Eduardo Reis. Vamos lá então, meu amigo. A primeira coisa. Como escolher uma pessoa certa? Essa pergunta, no nosso contexto, para quem está dentro de uma igreja, é algo que faz a gente pensar. Se eu tenho que escolher uma pessoa certa, é porque eu tenho que procurar. E se mesmo na igreja eu tenho que procurar uma pessoa certa, isso significa que até dentro de um ambiente cristão eu posso acabar escolhendo uma pessoa errada. Ou seja, mesmo dentro da igreja existem pessoas erradas para você se relacionar. Então vamos Com entender isso. certeza, não existe namoro saudável de pessoas doentes, né? Uau, Então, boa. com certeza. Eu acredito, André, para a gente começar esse nosso bate-papo, que, primeiro, para a pessoa escolher bem a pessoa com quem ela vai casar, ela precisa entender o que é o casamento. Ou seja, você nunca vai fazer uma boa escolha para algo que você não sabe o que é. A maioria das pessoas que se relacionam na igreja e namoram e casam não tem noção do que é um casamento. E eu estou dizendo não só da experiência do casamento, mas do casamento também conforme a Escritura Sagrada, né? Como Sim. a Escritura nos ensina. O que é um casamento para Deus? Como Deus vê o casamento? O que é isso para Deus? Como Deus nos revelou o casamento por meio das Escrituras? O que Deus quis dizer quando ele diz: por esta causa deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, ajuntar-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, esse é o texto básico aí para a gente começar esse papo sobre casamento, porque é onde inicia tudo. Deus está dizendo que para formar uma nova família, o homem deve deixar ao seu pai e a sua mãe, deve se unir a uma mulher e dessa união nasce um fruto, que são os seus filhos.
E esses filhos, então, há aí duas maneiras, ou até mais, de interpretar esse texto. Eu vou colocar aqui duas que normalmente a gente... uma que a gente escuta normalmente Usa bastante, e uma sim. que vem mais da tradição judaica, ok? Então, qual que é a ideia desse texto? Né? Que quando o marido e a mulher se unem ali, tendo a sua primeira relação sexual, de alguma maneira, uma aliança de sangue acontece e os dois passam a ser um. Então, essa é uma interpretação cristã clássica. Clássica, sim. Né? E depois você tem também uma interpretação interessantíssima da tradição judaica, que é que o homem e a mulher passam a ser um no filho. Porque No filho. nos filhos, os dois estão em uma só carne. Verdade. E faz sentido. Claro, se você Porque o fizer, filho é a junção dos se você dois. fizer um DNA, vai estar o pai e a mãe em uma carne só, e isso é indivisível. Então, tem também essa curiosa interpretação na tradição judaica, e é uma interpretação de rabinos renomados dentro da tradição judaica. Por exemplo, um deles é o Rashi, que é um francês convertido ao judaísmo, que se tornou um dos maiores comentaristas judaicos de todos os tempos, né? Isaac Salomon Rashi. Então, o Rashi é um dos mais renomados aí que nós conhecemos. Veja bem, então o casamento é uma união criada para ser eterna, para ser para sempre. A ideia de Deus, segundo o que eu compreendo nas Escrituras, é de que um casamento não deveria acabar. Sim. Então, se você vai entrar numa relação que não pode ter fim, já muda todo o seu critério de escolha. Opa, interessante. Se você... Exatamente. Claro, ou seja, porque é um tiro só. se eu não sei o que é o casamento, se eu não sei que o casamento é uma aliança que eu vou carregar pela vida toda, até a morte, mas mesmo diante da morte, seremos aconselhados, como pelo apóstolo Paulo, a permanecermos sós, entende? Então, dá a ideia de que o casamento é uma instituição criada por Deus para ser única. Sim. Então, é óbvio, nós entendemos que na vida a gente comete muitos erros. E um desses erros é casar com a pessoa errada. Ou talvez casar com a pessoa certa, mas ter o casamento errado. E esse casamento, por algum motivo, vai chegar ao fim. Mas, independente de por que um casamento acaba, entende? É um erro sempre. Sempre o fim de um matrimônio é um erro. Sim. Entende? O matrimônio não foi feito para... O casamento não foi feito para acabar. Para acabar. E existem pessoas que já estão em um novo casamento, em uma nova relação. E mais, né? Hoje em dia nós temos pessoas que estão no segundo, No quarto. ou no terceiro, ou até no quarto casamento. E o que piora a situação ainda é que às vezes nós temos ministros do evangelho nessa situação de 1, 2, 3, até 4 casamentos. O que torna tudo mais grave, deixa tudo mais tenso, né? Porque se a ideia original do casamento é que ele fosse único, ao ministro está claramente ordenado que ele deve ser marido de uma só esposa, e não é uma de cada vez, é uma mesmo, né? Uma desde o momento que ele nasce até o momento que ele morre, ele deve ter uma só esposa. Uma só esposa. Uma só esposa. Então, e nós podemos depois abrir a Bíblia aqui e falar sobre tudo isso aí, e sobre a forma com que as pessoas interpretam. Porque Ou seja, tem gente que aí interpreta, é polêmica. Claro, mas tem gente que interpreta que ele pode ter uma esposa só, de cada vez. Não é uma de cada vez, é uma mesmo. Do momento que você nasce ao momento que você morre, você vai ter uma só esposa. É uma vez só. Uma vez só. Essa é a ideia. Agora, veja bem, como qualquer erro que a gente comete na vida, ou como qualquer outro pecado, eu entendo que Deus é um Deus de graça, eu entendo que Deus é um Deus misericordioso, e eu entendo também que Deus é um Deus de novos começos. E que Ele pode permitir a uma ou outra pessoa, diante do fim de um matrimônio, recomeçar a sua vida e reconstruir de novo
uma família ou reconstruir um matrimônio, novo matrimônio e estabelecer uma nova família. Mas isso não é regra, é exceção. E nós, pregadores, quando pregamos, não podemos pregar a exceção, temos que pregar a regra. Tem que pegar a regra. Por exemplo, Moisés tinha uma esposa, Sim. chamava Zípora, filha de Jetro, que também é conhecido como Reuel ou Obabe, que é o sogro de Moisés. Ele é chamado na Bíblia de 3 nomes: Jetro, Reuel, Obabe. Jetro, Reuel, Obabe. E a Zípora, Sim. a filha de Jetro, se tornou esposa de Moisés. Em algum momento nessa jornada de Moisés, na busca dos filhos de Israel no Egito, dessa entrada em Canaã, a Zípora decide ficar com seus pais, decide ficar com seu pai, decide ficar nas terras do seu pai e não continuar caminhando com Moisés. Eu acredito também que pouca gente sabe que quando Moisés instituiu aqueles 70 homens para ajudar a julgar Israel, Zípora procura um deles. Porque claro, porque até então o juiz era Moisés, seu marido. Então, mas quando ela tem a oportunidade de falar com um outro juiz, um outro julgador, ela vai lá e fala: olha, desde que Moisés, meu marido, foi chamado por Deus lá em Sinai para buscar os filhos de Israel no Egito, até agora ele não me tomou mais por mulher. Então veja, o ministério pode ser um destruidor de matrimônio. Opa, o ministério pode destruir um matrimônio? Claro, porque o homem que foi chamado por Deus, realmente chamado por Deus, e que recebeu esse chamado e recebeu poder do céu para capacitá-lo a desempenhar o papel que Deus determinou para ele, ele tem uma tendência a viver para Deus de uma forma tão intensa que ele pode sim negligenciar o casamento, negligenciar a família, negligenciar as coisas que dizem respeito à vida material na terra temporária. Ele pode sim. Pode sim. E Moisés, por algum motivo, ficou sem a mulher. E ele vai contrair novas núpcias com uma cuxita, com uma mulher de Cuxi, com uma etíope, uma negra. Tem um episódio até de Arão e Miriam falando mal de Moisés pelas costas, o que acontece se eu não me engano, em Números do capítulo 12, Deus desce, chama Moisés, Arão e Miriam para fora do acampamento e Deus sai para conversar com eles. Sim. Ou seja, Moisés estava errado, porque a lei determinava que um filho de Israel deveria casar com mulheres de Israel. Mulheres de Israel, sim. Moisés não estava apenas contraindo uma nova núpcia, não estava só entrando num possível segundo casamento, mas ele também estava casando com uma mulher estrangeira. Uma mulher estrangeira. É muito difícil a gente dar a origem do povo judeu naquela época, porque você tem muitos judeus etíopes. Sim. Então não dá para dizer que essa mulher não era uma judia. Eu não arriscaria dizer que ela não é uma judia, porque você tem judeus etíopes e isso você tem isso há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. Então, mas ela era de uma outra nação, ela era de uma outra etnia. Isso incomodou Arão e Moisés, incomodou Arão e Miriam, perdão. Sim. Eles falaram mal de Moisés pelas costas. Moisés estava errado, Deus desceu e falou o seguinte: se há profeta em Israel, eu falo com ele em sonhos ou em visão me revelo. Eram as maneiras com que Deus falava com Arão e com Miriam. Porque qual que foi o argumento de Miriam para Arão para que eles pudessem se levantar contra Moisés por trás? Deus só fala com ele? É só ele que é o... Aí Arão falou: não, fala comigo também. Ela, comigo também. Aí Deus falou: eu falo mesmo, em sonhos e em visões. Mas não é assim com o meu servo Moisés, com quem falo face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Então o que Deus está dizendo aqui? Respeite quem tem mais intimidade comigo. E não fale pelas costas. Então, quando você encontra um homem de Deus que de fato tem uma vida com Deus, tem relacionamento com Deus, tem intimidade com Deus, é muito melhor para você olhar nos olhos desse homem e expor todo o seu descontentamento, sua indignação e ouvir o que ele tem para dizer.
vai sair muito mais barato do que falar pelas costas. Porque esse tipo de homem com quem Deus tem intimidade, é Deus quem defende. Então Deus desce e defende Moisés Meu e diz, olha, Deus. eu com Moisés falo face a face como qualquer... Fala ao seu amigo, como, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo Moisés? Sim. E aí Deus lançou uma lepra nos dois. É óbvio que a lepra que foi lançada nos dois pegou só em Midian, porque Arão era sumo sacerdote, só em Miriam. Em Miriam. Só pegou em Miriam, desculpe. Porque Arão era sumo sacerdote, então a lepra só pegou nela. Porque a ira do Senhor se acendeu contra os dois. E Miriam ficou leprosa. O sumo sacerdote não. Porque Deus não pode desacreditar diante do seu povo aquele que ele mesmo levantou por autoridade sobre eles. Então veja, a ira dele se acende contra os dois, mas a lepra só cai nela. É aquela história de que a corda só arrebenta para o lado mais fraco. Sim. E depois Moisés teve que orar para ela ser curada dessa lepra, a pele dela voltar ao normal, né? Ela ficou afastada do arraial. E há na tradição judaica também, nos escritos judaicos, textos que dizem que todo Israel parou e esperou por ela, porquanto Deus recompensou ela por ela ter seguido Moisés no cestinho lá, quando a filha de Faraó recolheu Moisés. Então, a tradição judaica é muito bonita nesses textos antigos, porque ela nos abre mais a visão acerca da cultura, daquilo que é cultura, daquilo que é a sociedade antiga judaica, daquilo que é a política judaica, a religião judaica. E isso abre muitos horizontes. Cara, Então, é muito importante. esse ponto, eu vou soltar uma bomba aqui agora. Eu vou soltar uma polêmica, justamente dentro desse ponto que você citou. A gente sabe que você tem ali Midian e você tem Arão, certo? Miriam e Arão. Miriam e Arão. Arão, ele não recebe a punição, né? Já Miriam, ela recebe a punição. Se a gente pega isso, coloca no contexto de relacionamento, no contexto de casamento, porque o Arão, ele recebeu essa punição, não recebeu a punição, pelo fato do que ele exercia, da posição que ele tinha, o que Deus tinha separado para ele, como Deus tinha o levantado, então ele não recebe. Ou Ele seja, não recebe ali naquela hora, naquela hora. porque ele vai receber a punição. Uhum. Aliás, o próprio Deus vai matar Arão. Só que Arão tinha um peitoral, com 12 pedras preciosas que simbolizam a total cobertura de Deus sobre a vida dele. Se Deus se levanta contra Arão com aquela veste sacerdotal, Deus estava se levantando contra Deus. E Deus nunca é contra Deus. Deus não se levanta contra Deus. Então, o que Deus vai pedir a Moisés para fazer? Ele vai pedir a Moisés para subir com Arão no Monte Hor, Sim. despir as vestes de Arão e vesti-las em seu filho, Eleazar, e Deus vai matar Arão em cima do monte. Mas só depois que ele tira as pedras que compõem a cobertura de Deus sobre ele, que simboliza a cobertura de Deus sobre ele. É como se Deus estivesse, numa linguagem figurada, tirando as mãos de sobre Arão para depois matá-lo. Entende? Então, a consequência vai vir. Arão e Miriam são irmãos. Mas num contexto de casamento, que é o que eu acho que você quer colocar, não existe uma punição maior para a mulher do que para o homem. No contexto de casamento, existe sim responsabilidades distintas. Mas ambos têm responsabilidades e ambos, se falharem nessas responsabilidades, vão sofrer consequências naturais. Eu não digo nem que é castigo de Deus, mas são consequências naturais de quebrar princípios estabelecidos por Deus. Então, no casamento, o homem foi chamado para ser o cabeça. O homem é o líder. Entende? Um casamento onde a mulher lidera o homem, eu entendo que há uma inversão de valores e há uma quebra de princípios, e nós temos aí um problema. Ou seja, justamente você chegou no ponto onde eu quero chegar. Como uma mulher, por exemplo, ela deve entender que o marido, ele sim, ele é o cabeça da casa, ele é o líder,
e ela tem que estar submissa ao seu marido sem criar aquele pensamento de inferioridade, de que a submissão ela está ligada diretamente a estar inferior ao marido. É que não, é que está sujeito, está submisso ao marido, não é para colocar essa mulher numa posição de inferioridade. O que fez isso foi o pecado. Entende? Ou seja, uma das sentenças do pecado para a mulher é: multiplicarei a dor do teu parto. Então você dará à luz com dores. O teu desejo será para o teu marido. Ou seja, em várias culturas monoteístas, a mulher chega a ser castrada para que não tenha prazer, ok, na hora da relação sexual, porque eles entendem que essa mulher foi privada, essa mulher em pecado foi privada do prazer sexual, então ela não tem que ter prazer, o sexo é unicamente para reprodução para ela. Então só o homem tem prazer. Claro que estamos falando de culturas monoteístas, mas culturas que nós entendemos serem atrasadas, né? Que não condiz com a realidade do século XXI, e eu concordo com isso. Mas existe, até hoje. Uhum. Né? Em alguns casos, em algumas regiões, isso acontece. E outra, e ele te dominará. Então veja, esse domínio que coloca a mulher numa posição inferior, quem fez foi o pecado. Deus colocou a mulher numa posição de auxiliadora, ajudadora, idônea. E esse auxiliador e ajudador é até mal compreendido, porque no texto hebraico, a mulher foi colocada para ser, para o homem, uma opositora idônea. Opositor idônea. Que se opõe a ele. Não concordar com tudo. Não concordar com tudo, porque ela, a sua mulher, André, é a única pessoa que vai poder falar algumas coisas para você e sair da sua frente ilesa. Qualquer Exato. outra pessoa sairia com muitos problemas. Exato. Por quê? Porque a mulher, por exemplo, a mulher prudente, né, a mulher sábia, vou só pegar um texto aqui de Provérbios para você ver o que Provérbios fala sobre essa mulher. Boa. Olha isso aqui. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de rubis, e o coração do seu marido confia nela. Então veja, ainda que ela fale coisas que eu não quero ouvir, porque nem sempre nós estamos preparados para ouvir verdades, se a mulher é sábia, o coração do marido confia nela. Automaticamente, sem precisar É o que forçar. está dizendo, se ela é virtuosa, se ela está cheia de virtude, sabedoria, o coração do seu marido confia nela. Ou seja, já abre um pretexto aqui, contemporaneizando a questão. A mulher que ela fala, mas ele não confia em mim, ele tem muita desconfiança. Então, não seria um problema nele. Ela vai falar sempre isso porque nós, os homens, temos uma resistência quando elas nos opõem. Mas elas foram criadas para isso, para nos opor, né? O texto fala lá, ajudadora idônea, se você pegar isso em hebraico, a palavrinha lá vai dizer que ela está sendo posta por oposição idônea. Então, o que é isso? Não é que ela vai te fazer mal ou vai trabalhar contra você. Não, é que ela vai realmente ampliar a sua visão. A mulher foi colocada por Deus na vida do homem para ampliar a visão dele. Esse era o papel de Sara na vida de Abraão. Ela ampliou a visão de Abraão. A mulher, ela tem que ampliar a sua visão. E se essa mulher, para ampliar a sua visão, precisa te falar algumas verdades e se opor a você de maneira sábia e virtuosa, o seu coração vai confiar nela. E mesmo contrário ao que você acredita, você vai dar o passo segundo aquilo que o coração dela está te instruindo, porque o seu coração confia nela. Consegue entender? Então, olha isso. O coração do seu marido confia nela. Não terá falta de lucro. Ou seja, ela não vai fazer o marido ir para um lugar que vai gerar destruição dos bens do seu marido. Ela lhe faz bem e não mal. Então essa mulher vai sempre fazer o bem a ele todos os dias da sua vida. Veja que aqui também já estamos vendo o casamento como sendo um casamento que vai durar
enquanto viverem as partes. Casamento é um só. Não tem dois, não tem segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento. Segundo casamento é um erro. Terceiro casamento é um erro maior e o quarto casamento é um erro maior ainda. Entende? Quando Mateus 19:9 diz: qualquer que deixar a sua mulher não sendo por. Então nós temos um contexto ali, né? Jesus é abordado por alguns dos fariseus, escribas, Sim. que procurando testá-lo, perguntam: é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Veja, o termo é repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Aí Jesus vai responder: não tem deslido o que o Criador no princípio, ou seja, todas as vezes que você tiver dúvida de como agir hoje, Já está definido. você vai à Escritura e volte ao princípio. Entende? Porque se você viver por princípios, você não precisa de lei. A lei só foi dada porque alguém quebrou um princípio. Então, lá em Gálatas 3:19 e também em Atos 7:53, vai dizer que a lei foi promulgada por anjos na mão de um mediador e que ela foi promulgada por quê? Por causa das transgressões. Transgrediram o que se não tinha lei? Princípios. Então, quando eu quebro um princípio, torna-se necessário uma lei. Se eu vivo o princípio, a lei se torna obsoleta. Vou te dar um exemplo. Nós não saberíamos o que é um adultério se Deus não dissesse o que é um adultério. Nós sabemos o que é um adultério porque Deus disse: não adulterará. Um homem não vai possuir a mulher do seu próximo. Não vai cobiçar a mulher do seu próximo, não vai possuir a mulher do seu próximo, ok? Então, nós sabemos que o coito de uma pessoa casada com alguém que não seja seu cônjuge, essa conjunção carnal é adultério segundo a lei de Moisés. Jesus depois ainda vai ampliar isso, né? Não é mais só... Jesus vai ampliar isso, porque ele vai dizer: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura em seu coração já adulterou com ela. Então Jesus diz: olha, assim disseram os antigos. Quando ele diz isso, quando ele repete o que os antigos disseram, ele está endossando. Ele diz: façam isso, mas eu vos digo também que se um homem olhar para uma mulher com a intenção impura, já adulterou com ela. Então Jesus torna a coisa mais difícil e não mais fácil. Mas veja, por princípio, um homem cristão só tem uma mulher. Concorda? Sim. Então não faz sentido você ter uma lei para esse cara de não adulterarás, porque ele não vai fazer. Ele vive por um princípio de que ele só tem uma mulher. Consegue entender? Então, quando que essa lei se torna necessária para esse homem? Quando, de alguma maneira, ele pensa em quebrar esse princípio. Então, a lei é a última barreira entre o homem e o pecado. Se o homem pular esse muro, ele vai pecar. Ele vai pecar. Claro, porque a lei é a última coisa que te separa do pecado. Eva entende isso, porque Deus deu uma ordem, né? Uhum. De toda árvore de todas as árvores do jardim comerás. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Então Eva entende que existe uma ordenança de Deus de que não se deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva está tão seduzida por esse fruto que ela começa a criar regras para afastar ela do fruto. Então, quando a serpente aborda Eva, lá em Gênesis, capítulo 3, perguntando como foi que Deus disse: vocês não podem comer das árvores do jardim? Eva responde: olha, das árvores do jardim, disse Deus, comeremos. Mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Veja, primeiro que Deus não falou de árvore do meio, e a do meio é a árvore da vida. Sim. Segundo que Deus não falou de tocar. Ela podia tocar, só não podia comer. Uhum. E terceiro, que quando Deus falou com Adão sobre isso, Eva não tinha sido formada. Então aqui resta saber se ou Eva não aprendeu direito ou se Adão não ensinou direito, porque por princípio, quem tem autoridade ensina quem está debaixo de autoridade. Por isso que a Bíblia diz que os pais devem ensinar os filhos e que nós devemos ensinar as crianças o caminho que elas devem andar.
Por quê? Porque nós somos autoridades. Então, por princípio bíblico, quem tem autoridade tem que ensinar quem está debaixo de autoridade. Não sabemos se Adão não ensinou direito ou se Eva não aprendeu direito, porque alguma coisa ela sabia. Mas ela acrescentou coisas, como árvore do meio e não tocar. Como que eu leio isso? A árvore do meio era a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim diz o texto. Gênesis capítulo 2, verso 8. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden para as bandas do Oriente. E pôs ali o homem que havia formado. Verso 9. Fez brotar da terra toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para o alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, Eva desejou tanto aquela árvore que ela se tornou o centro para ela. O que eu entendo? Que tudo que você deseja desenfreadamente, concupiscência é o nome disso, se torna o centro da sua vida. Então, quando Eva olhava para o meio do jardim, em vez dela ver a árvore da vida no meio, ela via a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas veja, por exemplo, Jesus lá em Apocalipse, que vai dizer assim, ó, ao que venceu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para Jesus, o meio é a árvore da vida. Para Eva, o meio é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, porque aquilo que eu desejo se torna o centro para mim. Agora, por que ela diz não pode tocar? Porque ela está tão seduzida que se ela pegar, ela come. Então, para que ela não caia no pecado, não existia lei, ela cria uma regra. Eu tô pegando. E qual é a regra? Não pode tocar. Então você vai ver isso na tradição judaica. Os judeus, então, eles têm a lei e eles têm as suas tradições. Qual é a função da maior parte das tradições judaicas? Qual? Impedi-los de quebrar a lei. Sim, proteger a lei. Claro, a lei diz, não misturará o leite com a carne. Então você não vai misturar o leite do animal com a carne. Né? O leite da cabra com a carne. Então não posso. Porque no judaísmo, carne e leite têm conceitos distintos. Leite tem conceito de vida, carne tem conceito de morte. Então eu não posso misturar a vida e a morte. Isso é a lei. Lá diz especificamente que tipo de leite que não pode misturar. Aí o que a tradição judaica faz? Não mistura leite nenhum com carne nenhuma. Então você vai no McDonald's, não tem, no McDonald's que é kasher, não tem queijo no hambúrguer. Porque não pode ter leite com carne. E mais, se um restaurante em Jerusalém serve derivados de carne, não tem nada que é derivado de leite. Se serve derivado de leite, Deus não deu essas leis. Mas é uma maneira de afastá-los de pecar contra a lei. Entende? Então, se lá está dizendo leite da cabra, o que eu faço? Misturo leite nenhum com carne nenhuma. E se um restaurante serve derivado de leite, não vai servir de carne. Se serve de carne, não vai servir de leite. E mais, sabe qual foi a experiência que eu vivi em Jerusalém? Eu estava num restaurante que servia derivados de leite para comer uma massa. E a minha esposa pegou um shawarma do outro lado da rua, cruzou e sentou na cadeira, na mesa que eu estava esperando a minha massa. Pois fizeram ela levantar e voltar para lá, porque não pode se assentar com carne no lugar que serve leite. Pois isso não está na lei de Deus, mas a tradição para impedi-los de pecar. Eva usa essa mesma engenharia para se afastar do pecado de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dizendo, eu não posso tocar nele, foi Deus que falou. Não foi Deus que falou. Vê que Jesus falou, as vossas tradições invalidam a palavra de Deus? Então é isso. Cara, quanto mais caído nós estamos, de mais leis nós precisamos. Então, quanto mais caído estamos, de mais leis precisamos. Por princípio, o lixo se joga no chão? Não. Quando alguém jogar no chão, você vai pôr uma placa lá, não joga lixo no chão. Mas essa placa não seria necessária se alguém não quebrasse o princípio que lixo é no lixo. Estou dando aqui um exemplo simples para todo mundo compreender. Ok? Mas voltando. Então, Jesus diz, não tem deslido, leva de volta os fariseus aos princípios. O que o Criador, desde o início, diz, por essa causa deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Veja, Paulo vai fazer uma alegoria da união entre Cristo e a igreja com essa palavra. E também, lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 17,
também você vai ter lá que quando o Espírito de Deus se une ao homem, ele se torna um só Espírito. Veja, João 4,24 diz que Deus é Espírito. Então Deus não pode casar, entre aspas, uma força de expressão, né? Uma linguagem figurada aqui. Deus não pode casar na matéria se ele é Espírito. Então, como que Deus se une? Como que Deus se torna um? No Espírito. Então, aquele que se une ao Espírito de Deus é um mesmo Espírito com ele. Ó, por essa causa, deixar o homem, seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, serão ambos uma só carne. Você tá entendendo que o que acontece na carne entre o homem e a mulher, acontece no Espírito entre Deus e o homem? É tudo alinhado, né? Entende? Então, Paulo, lá em Efésios 5,30, vai usar essa linguagem. Somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Mas Paulo não está falando isso por nenhum outro motivo que não seja por causa de Cristo e da igreja. Sim. Voltando lá em Adão, quando olha para Eva, porque não sei se você sabe que antes de Deus trazer Eva para Adão, Deus ofereceu para Adão um banquete de animais, né, para que ele pudesse dar nome. E também Deus queria prová-lo para saber se ele não cometeria o bestialismo. O que é o bestialismo? A relação sexual de um ser humano com um animal. E aí, Gênesis capítulo 2, verso 18, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora idônea para ele. Por lógica, André, o que Deus deveria fazer no verso seguinte? Recapitulando, no verso 2, no capítulo 2, verso 18 de Gênesis, Deus diz que não é bom que o homem esteja só e que vai fazer uma ajudadora idônea para ele. Está no verso 18. Sim. Pela lógica, no verso 19, o que Deus tinha que fazer? Fazer a mulher. Mas Deus não faz, ele traz os animais e manda Adão dar nome. Aí Adão começa a dar nome e ele começa a ver que o cavalo tem uma égua, que o boi tem uma vaca, que o macaco tem uma macaca. E ele começa a procurar entre os animais uma fêmea para ele. Deus. Mas olha o que diz o texto. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então Deus traz, quando ele dá os nomes e ele diz, olha, no meio de todos esses animais não tem uma fêmea para mim, então Deus traz sobre ele um profundo sono, fere o seu lado, e da carne que está sobre a costela, Deus forma a mulher. Quando Deus traz ele de volta do sono profundo, sim, ele diz, esta sim, os outros não. Esta sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Adão não tinha uma lei que impedia ele de ter uma relação com os animais. Ele só teve bom senso. Ele olhou para a carne dos animais e ele viu que não era natural para ele. Ele olhou para os ossos dos animais e viu que não era natural para ele. Então, quando ele vê a mulher, ele diz, essa sim, osso da minha carne, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso será chamada mulher. Então, ambos são chamados Adão, quando Deus os forma. A palavra Adam é a palavra para a humanidade. Ambos são chamados Adão. A mulher não se chamava Eva. O nome Eva ela vai receber depois do pecado, que Adão chama ela de Eva, que quer dizer mãe. Uhum. Então, ela que traz a vida. Todos os seres viventes. Então, ele chama ela de Eva. Uau! Meu Deus, que profundidade, então, mano. Preste atenção nesse detalhe. Então, Deus diz, Jesus vai falar, Deus disse no princípio que o homem deve deixar o seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, os dois serão uma só carne. Uma só carne, sim. Aí Jesus vai dizer, o que Deus uniu não separe o homem. O que Deus uniu não separe o homem. Então, a resposta para os fariseus é uma resposta clara. Sim. Vocês não podem repudiar sua mulher por qualquer motivo. O repúdio... Aí eles vão dizer o seguinte, mas Moisés nos mandou dar carta de divórcios e repudiava nossas mulheres. Aí Jesus disse, não. Moisés não mandou, não. Uhum. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés vos permitiu. Veja, é diferente permitir do que mandar. E ele não permitiu porque ele concorda com você, ele permitiu porque você tem o coração duro. Sim. E quando você ia perguntando qual a diferença do repúdio para o divórcio, é que o repúdio não acaba com o vínculo matrimonial. Então aquela mulher,
ela ia viver, Ela é ela seria repudiada, mesmo condenada a Sim. viver solitariamente o resto da sua vida. E o que é pior? Divorciar Ok. ou... Bom, aí, esse é o argumento deles. Para que essa mulher não fique sofrendo, e em muitos casos dentro da mesma casa do marido, porque às vezes ele contraía nova núpcia e Exato. lançava ela para o fundo da casa ou para uma casa inferior que ele construía para ela, ela ficava ali repudiada. E também ela era mal vista pela Sim. sociedade daquele momento. Mas, então, um ato de misericórdia quase da carta de divórcio, né? Libertar essa mulher. É um ato quase de misericórdia. Então, algumas pessoas entendem assim. Mas o que Jesus diz é: não pode repudiar as mulheres por qualquer motivo. O que Deus uniu, não separe o homem. Eles vão argumentar: Moisés mandou dar carta de divórcio. Jesus não, ele permitiu por causa da dureza do vosso coração. Não era para estar acontecendo isso. Mas eu digo que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por, existe um motivo. Existe um motivo pelo qual o homem pode deixar sua mulher. Ela está livre e ele também. Existe um motivo? Existe um motivo. Jesus não disse? Não sendo por. Qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por. Então existe uma exceção. Só que aí está em Mateus 19:9. Sim. Qualquer que repudiar a sua mulher por qualquer motivo, não sendo por. Aí é que entra a confusão. Porque existe só um motivo e nas nossas traduções tem mais de 12 motivos diferentes. Uhum. Entende? Então, se você lê isso em francês, se você lê isso em alemão, se você lê isso em inglês, se você lê isso em hebraico, tirando o hebraico, né, que isso foi transcrito depois, mais tarde, para o hebraico, mas se você lê no grego, a palavra ali traz a ideia de fornicação. A palavra ali no original traz a ideia de qualquer que deixar sua mulher não sendo por causa de fornicação. Então, na maioria das traduções bíblicas, você vai ler assim, não sendo por causa de fornicação. Uhum. Quando chega, principalmente no Brasil, eu vi isso mais no Brasil, mais em português do que em outros idiomas, você tem vários motivos diferentes. Por exemplo, tem tradução que vai dizer, qualquer que deixar sua mulher não sendo por causa de adultério. Uhum. Ou então você vai ver que toda a igreja gerada dentro de uma tradição mais arminiana, portanto pentecostal, quase sempre, vai entender que se houver um adultério, as pessoas estão livres para nova núpcias. Porque existe uma tradução bíblica que está lá dizendo, qualquer que deixar sua mulher não sendo por causa de adultério, ou seja, o adultério seria o motivo pelo qual eu estaria livre. Livre, sim. Mas não é, então. Mas não é. Ou seja, mudou... Mudou a palavra, mudou o motivo. Mudou o motivo. Ou seja, separação por conta de adultério é permitido? Não, porque se há um adultério, qual que é o papel do cônjuge? Perdoar. Cara, isso aqui é uma informação extremamente valiosa. O papel do cristão é perdoar. Sim. E se eu não conseguir perdoar? Aí você também não vai ser perdoado. Não é isso que diz a Bíblia? Se você não perdoar, você não é perdoado. Então, nós não temos a opção, nós cristãos não temos a opção de não perdoar pessoas. Escolher não perdoar. Não, nós temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Primeiro que a falta de perdão nos adoece. Adoece a nossa casa, adoece as relações, adoece todo mundo. Temos que perdoar. Agora, veja bem, se a palavra é fornicação, isso vai de encontro com os textos antigos também, né? Deuteronômio e Levítico, que vai dizer o que em Deuteronômio? Que se um homem casar com uma mulher e na noite de núpcias descobrir que ele foi enganado e que essa mulher não é virgem porque ela fornicou, o que é a fornicação? A relação sexual antes do casamento, de pessoas que não são casadas. Sim. Então ele pode devolver ela para o pai. Não houve casamento. Porque a ideia divina, a ideia de Deus, isso aí, é que a sua primeira relação sexual com a sua esposa constitui o seu casamento. Vamos lembrar que na época de Adão
de Eva, dos seus filhos, e por muitos e muitos e muitos e muitos anos, não tinha igreja para casar ninguém, não tinha pastor para casar ninguém, não tinha padre para casar Exato, ninguém. exato. Então, o casamento não é padre que casa as pessoas, não é pastor que casa as pessoas. As pessoas é que se casam quando juram fidelidade um ao outro. O pastor, o padre só abençoa. O juramento que eles fizeram. Quem tá casando ali, o pastor ou o padre, Não, ele tem que ter... eles não estão casando. Não, no caso, quem... Ah, sim. Quem O, está o pas- casando são os noivos. Claro, porque eles é que estão jurando, não é isso? Sim, É o homem que está jurando fidelidade àquela mulher, sim. que vai viver com ela enquanto ela viver, Na na doença, saúde e na pobreza, na exato. saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, e aí vai. Ele faz um Yes. monte de juramento, cada um faz seus votos, tem votos diferentes desses. E Mas eles juram. sim, e eu vos declaro marido e mulher. Então aquilo ali não simboliza Esse autoridade. é um papel do sacerdote. Ah, ou seja, aí já abre um ponto. É porque o sacerdote está dizendo, essas pessoas aqui, o Deus do céu, e eu, como ministro e representante do Deus do céu, somos testemunhas. Jurou, jurou. Então, declaro para toda a sociedade que vocês são marido e mulher. A palavra do sacerdote é uma palavra de testemunho a respeito daquele juramento. E existe um critério para esse sacerdote? Porque hoje em dia a gente vê que agora está surgindo bastante o celebrante, né? Não. Esse sacerdote tem que ser um pastor ou Aí um padre. vai haver várias divergências teológicas. Eu, particularmente, entendo que o casamento só deveria ser celebrado por um ministro consagrado pela igreja. Por um ministro consagrado. Exato. Por quê? O casamento religioso, Sim. tá? Vamos deixar... Faz sentido, porque o casamento, por exemplo, você vai casar no cartório, né, no civil. Ali tem uma autoridade instituída para fazer. Instituída por Deus. Por Deus, Entende? principalmente, sim. Ou juiz de paz, entendeu? Sim. Mas, agora, na questão religiosa, eu entendo que tem que ser um ministro consagrado. Tem que ser consagrado. Tem que ser um ministro consagrado pela igreja. Entende? Mas esse é o meu entendimento, é a minha visão. Tem pessoas que talvez discordem disso. Mas na minha visão, no meu entendimento, tem que ser um ministro consagrado, tá bom? Veja, então quem está casando são aqueles dois. E eles é que estão jurando. E nós estamos apenas testemunhando e abençoando aquele juramento. Então o casamento é assim. Como que funcionava no tempo antigo, lá no tempo de Moisés, no tempo de Jesus, lá no passado? O homem, quando se interessava por uma mulher, a família arreglava isso, a família organizava isso, o cara pagava o dote, introduzia a mulher numa tenda, saía com o sangue da virgindade dela, os sacerdotes, os religiosos analisavam o sangue para ver se não era de outro lugar e se era realmente o sangue da virgindade, tinha que deixar secar, se ficasse amarelado, era da virgindade, tem todo um critério lá dentro das tradições judaicas, né? Então tá casado. 7 dias de festa, às vezes até mais, né? Você vê na Índia, em alguns outros lugares, que mantém essas tradições de muitos dias de festa de casamento. Então, eram muitos dias de festa, porque o casamento tinha várias etapas, ok? E uma delas é quando, lembra de Jacó, que foi introduzido na tenda com a moça, e quando acordou, viu que estava com a mulher errada? Uhum. E aí foi reclamar, o Labão falou, não, espera uma semana aí das bodas dessa, acabar a festa, eu te dou a outra. E aí depois ele vai realmente se casar com Raquel, porque ele teve uma noite de uma relação sexual com a mulher errada. Amanheceu casado. Entendeu? Amanheceu casado com ela. Então, e teve que levar esse casamento para frente. Então, entenda, era essa a ideia. Você é casado com a primeira mulher com quem você tem a relação sexual. E não era para ter 2 mulheres igual eles tinham. Era um erro também, mesmo sendo patriarcas. Né? Salomão com 300 concubinas, né? 700 esposas, 300 concubinas, era um erro. Essas 1000 mulheres na vida de Salomão foi um grave erro. Qual que é o princípio da sabedoria? Qual é o princípio da sabedoria? A Bíblia diz que é o temor do Senhor. Certo. Um homem que tem 1000 mulheres teme a Deus? Não. Em que momento Salomão perdeu a sabedoria que Deus deu a ele? Nenhum. Permaneceu sábio. Mas como é que ele teve 1000 mulheres? Como é que ele pôs santuários de deuses pagãos na terra de Israel? Como é que ele sacrificou seus próprios filhos a Moloque? Uhum. Isso não é temer a Deus. Se o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, o inverso é verdadeiro. Qual é o princípio da loucura? A irreverência diante de Deus, a falta de temor. Sim. Então o que explica? O que explica
é que o fato de Deus te abençoar hoje não determina que você vai seguir abençoado até o fim. Entende? Sabe o que Deus falou para Salomão? Salomão irou a Deus de uma tal maneira que Deus falou assim, ó, eu vou dividir o teu reino. Só não vou fazer isso agora enquanto você estiver vivo, por amor a Davi, teu pai. Não tem nada a ver com ele, com Salomão. Eu amo a Davi. E porque eu amo a Davi, não vou dividir o teu reino enquanto você estiver vivo. Mas na hora que você morrer, eu vou dividir. Porque Salomão perdeu a mão, né? Salomão precisou chegar no final da vida para descobrir que tudo que ele tinha vivido foi vaidade. Então veja, Deus deu a ele sabedoria e isso é indiscutível. Ele usou bem essa sabedoria até o fim? Isso é questionável. As pessoas discutem a salvação de Salomão. Veja, é um assunto que deveria ser discutido acerca do homem mais sábio do mundo? Se ele foi salvo ou não, porque tem gente que tem dúvida se ele foi salvo. Você tem certeza? Tem gente que tem dúvida. Deus fala para ele, né? Eu não vou me apartar de ti como me apartei de Saul. Tem gente que entende que essa frase determina que Deus é com ele até o fim. Sim. E tem gente que pensa que não, Salomão se perdeu, perdeu a mão, e Deus não pode salvar um cara desse. Então, mas eu penso, André, que só de você ter sido o homem mais sábio do mundo, a sua salvação não era um assunto para ser discutido. A sua sabedoria tinha que ter te guiado à sua salvação. Exatamente. Não era... Exatamente. Então você vai ver que mesmo Salomão sendo o homem mais sábio do mundo, Salomão não foi prudente em todo o tempo. Não foi sábio todo o tempo. Não temeu a Deus em todo o tempo. Entende? Então isso é para a gente começar a pensar Cara, que quem acha que sabe alguma coisa, entender que não sabe de nada. E é começar a exercitar a humildade. Entende? Então, voltando aqui para o ponto do matrimônio. Então, o que diz lá em Deuteronômio? Que o homem pode, então, se ele descobrir que foi enganado, ele pode devolver a mulher para os seus pais. É óbvio que ela vai sofrer lá os açoites que está determinado lá na lei deles, dos judeus, mas esse homem pode casar de novo e essa mulher também, posteriormente, pode chegar, casar de novo, se encontrar um resgatador, alguém que esteja decidido a tirar ela da vergonha. Mas isso colabora com o texto lá de Jesus, né? Fornicação. Mas, por exemplo, qualquer que deixar a sua mulher não sendo por causa de prostituição. Basicamente, porque dá para entender isso aí dentro de um conceito filosófico um pouco mais profundo, mas eu estou falando de uma forma mais rasa, tá? A prostituição é relação sexual com paga. Senão é safadeza mesmo, sem vergonhice. Então, o que estaria dizendo esse texto, se a palavra correta aí, em Mateus 19:9, fosse qualquer que deixar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e se casar com outra, comete adultério. Ou que se casar com a repudiada, também comete adultério. Seria dizer o seguinte, se a sua mulher te trair e cobrar, você pode largar dela e casar de novo. Se ela não cobrar, você vai ter que ficar com ela. Você consegue imaginar Jesus falando uma coisa dessa? Então já dá para desconfiar, pelo que a gente conhece do Jesus revelado nas Escrituras, que essa não seria uma fala dele. Então essa palavra não pode estar correta aí. E aí você vai ter o seguinte, só tem uma coisa, não é isso? uhum. Tem só um motivo pelo qual o homem pode deixar sua mulher e se casar com outra. Aí você vai achar traduções bíblicas que diz assim, ó. Qualquer que deixar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, o que é uma relação sexual ilícita? E quem vai julgar isso? Há grupos de cristãos, protestantes, evangélicos, neopentecostais, mesmo entre os mais moderninhos, há muita divergência do que seria ilícito na relação sexual. Uhum. Eu tenho para mim
que a relação sexual de dois homens, entre dois ilícito. homens, homem com homem, é ilícito. Nem todo mundo pensa assim. Uhum. Eu tenho para mim que a relação sexual entre parentes muito próximos, irmão, primo, é ilícito. Nem todo mundo pensa assim. Principalmente acerca de primo. Uhum. Até um consenso acerca de irmãos. Mas não há um consenso acerca de primos. Uhum. Entende? Então, há grupos cristãos, protestantes, evangélicos, neopentecostais, que acreditam que sexo oral é ilícito. E tem outros que acreditam que não tem nenhum problema. Tem gente que diz, dentro de quatro paredes, Uhum. se o homem e a mulher estão consentindo, eles são livres para fazer o que eles quiserem. E há grupos religiosos desses ramos que eu citei que vão dizer não, o sexo oral é ilícito, a sodomia é ilícita e várias outras formas de sexo é ilícito. Entendeu? O sexo com os joguinhos, Uhum. entendeu? Com os acessórios, é ilícito para uns, para outros não. Outro dia mesmo eu vi no YouTube uma igreja que a pessoa estava ensinando as mulheres a usar esses acessórios e outras igrejas abominam isso. Então, veja, não há um consenso do que é ilícito. Do que Ou é, seja, do que... só existe um motivo pelo qual o homem pode deixar sua mulher se casar de novo, você me coloca na tradução bíblica algo tão genérico como relações sexuais ilícitas. Tem uma tradução que diz o seguinte: qualquer que deixar sua mulher, não sendo porque achou nela coisa feia, eu, que sou estudioso, sei que está falando do fato dela não ser virgem. Mas uma pessoa que lê isso aí vai achar o quê? O que é coisa feia? O pé? Que casei com ela e descobri que o pé é feio. Achou nela coisa feia. Então, para a maioria das pessoas, isso não faz nem sentido. Outra tradução. Qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, veja, é muito genérico. O que é uma imoralidade sexual, gente? É uma coisa para o assembleano, é outra para o batista, é outra para o presbiteriano, é outra para o neopentecostal. Consegue entender ou não? Então, tem uma pegadinha aí. Uhum. O que eu entendo? Eu compreendo que aqui está dizendo que a única maneira de um homem poder repudiar sua mulher e se casar de novo é se ela fornicou e ele foi enganado e descobriu que ela não era virgem. Nesse contexto aqui, ok? Isso também acontece acontecia, né? Eu não sei como está o direito nesse momento agora, mas no Brasil acontecia. Se não há uma consumação do casamento no ato sexual, o casamento é anulado. Sim. Entende? Se o homem fosse enganado, e isso não muitos anos atrás, e a mulher falasse que era virgem e não fosse, também isso poderia causar a anulação do casamento. Então, veja, eu entendo que é isso. Agora, eu não compreendo que se a sua mulher te trair, te dá direito de casar de novo. Eu acho que esse segundo casamento, eu acredito que ele vai ser um erro. Então, o casamento é um só. Mesmo se você foi traído, o seu segundo casamento É um ele erro. é um erro. Ele é um erro. Casamento é um só. Casamento é um só. O segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento é um erro maior ainda e um erro maior ainda. Um erro maior e um erro maior ainda. Então é isso. Casamento é um só. Quando eu entendo isso, e é óbvio, você acha que essa mensagem vai cair bem no coração de uma pessoa que já divorciou e casou de novo? Não. Não vai. Então não é mensagem nem para pregar para eles. Para quem que nós temos que pregar essa mensagem? Para os nossos adolescentes, para os que não casaram ainda, para as crianças. Porque a Bíblia diz, ensine a criança. A gente quer esperar eles crescerem para ensinar. Quando eles cresceram, o mundo já ensinou. Tem que ensinar a criança o que é o casamento, que eles vão casar. E esse casamento vai durar enquanto eles viverem. Se quiser, nós podemos ler alguns textos sobre isso. Vamos ler. Eu quero ir a fundo nesse contexto. Sim, pode falar. Por exemplo, em caso de viuvez. Então, a pessoa pode casar de novo. Aí mas muda completamente, né? Não, porque a mulher... Eu posso ler para você, Romanos 7, isso aí, tá? Romanos 7, olha bem. 7. Romanos 7, a partir do verso 1. Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Certo. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive.
Sim. Mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Então veja, diante da morte de um cônjuge, o outro está livre. Certo. Ok? Por isso, se ela se casar com outro homem, presta atenção, Sim. não está dizendo o motivo pelo qual ela vai casar. Se ela se casar com outro homem, enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Não interessa por quê. Tá vivo o marido? Tá, adúltera. Mas, se morrer o marido, ela está livre daquela lei. Mesmo que venha se casar com outro homem, não será chamada adúltera. E não estará adulterando. Então, o que liga o homem à mulher quando eles casam é o outro cônjuge estar vivo. Você está ligado ao outro enquanto ele vive. Enquanto ele viver. Num mundo caótico como o que nós estamos vivendo, não é nem bom falar isso, né? Porque a outra pessoa vai desejar a morte do outro para ela poder ser livre, mas não é o caso. Você tá ligado ao seu cônjuge, entendeu? Em outras palavras, André, a separação de corpos não é o fim do matrimônio. Entendeu a bagunça que vira se você contrair novas núpcias? A Bíblia chama essa nova núpcia de adultério, porque o seu casamento não acabou. Veja, se o marido vai lá e espanca a mulher, não vai separar? Eu, como pastor, o que aconselharia essa mulher? Primeiro, vá às autoridades competentes, faça uma denúncia formal, porque espancamento de mulher é caso de polícia. Sim, e o inverso também é verdadeiro, né? Se a mulher espancar o homem, também é caso de polícia. Sim. Né? Então, é caso de polícia. Então, vai na polícia. Denuncie lá. Ok? E qual que é o conselho pastoral? Deixa esse homem. Separa? Óbvio. Como é que você vai ficar casado com uma pessoa que está te agredindo fisicamente? Como é que você vai estar casado diante de humilhação psicológica constante? Aí, nessa separação, aí a mulher também está livre, não é considerada... Não, pelo contrário. A separação de corpos não é um pecado. Há momentos que você vai ter que separar os corpos, mas o vínculo matrimonial permanece. Ela não deve casar de novo. Enquanto ele viver. Nossa. Enquanto ele viver, ela não deve casar de novo. Mas ela pode sim deixar ele, e não é pecado. Nesse caso, em razão de proteger a vida é o bem maior. Em razão de proteger a vida, há uma separação de corpos, sim, mas o vínculo matrimonial diante de Deus, no contexto religioso falando, ele vai permanecer. Porque ela pode ir lá diante de um juiz, né, e nesses últimos anos, né, quase nem sempre é necessário um juiz, pode no cartório mesmo você anula, sim, ali ou desfaz, ou realmente tem ali um documento de divórcio. E está perante a lei dos homens, está livre para casar de novo. Mas perante a lei de Deus, ou perante os princípios divinos, ela deveria permanecer sozinha, porque o vínculo matrimonial permanece. O vínculo matrimonial, então, nesse caso, ele... A separação de corpos não é o fim do matrimônio. Você sabia que quando Abraão foi levar Isaac lá para o Moriá, ele não voltou para casa? Não voltou para casa. Não, poxa. Você imagina se você é esposa de um cara que pega seu único filho e só para matar ele. Abraão tinha mais de um filho, Sara não. Porque Deus falou para Abraão, farei de ti pai de nações. Para Sara, Deus falou, te darei um filho. Ou seja, o filho era o tudo dela, né? E Abraão foi lá matar ele. Quando ela morre, Abraão está numa cidade, ela está na outra. Ele tem que viajar para sepultá-la, lembra? Sim. Então, há uma separação de corpos, mas não há o fim do matrimônio. É a indignação também de Miriam e de Arão com a Cuxita. Cara. Então, a separação de corpos ela é possível. Sim. E não pode ser considerado um pecado quando, por exemplo, o motivo é a proteção da vida. Sim. A vida é bem maior. Mas a nova núpcia pode sim ser um pecado de adultério. A nova núpcia casou, sim, novamente. E podemos ler também
em 1 Coríntios capítulo 7. 1 Coríntios 7. Nessa tradução que eu estou lendo aqui, diz assim, ó, verso 1. Agora, em relação aos assuntos sobre os quais escrevestes, veja, eles estão perguntando para o apóstolo Paulo acerca de algumas coisas. Ele está respondendo. É bom que o homem se abstenha de relações sexuais com qualquer mulher. Se abster, sim. Em outra tradução, é bom que o homem fique só. Porém, por causa da imoralidade, cada um tem a sua própria esposa. Ou seja, se você for viver uma vida promíscua pelo fato de não ter mulher, então tenha uma esposa. Então, e cada mulher tem o seu marido, para que não vivam em imoralidade. Então, veja, o celibato, ele é um dom de Deus. Ele não é para qualquer um. Lá em Mateus 19, Deus vai dizer que não foi concedido a todos se abster das relações sexuais por causa do reino. Mas a alguns isso foi concedido. Então, há alguns que são eunucos de nascença, alguns que foram castrados pelos homens e alguns que decidiram se abster das relações sexuais por causa do reino de Deus. Mas nem a todos isso foi concedido. Então, o celibato é realmente uma virtude vinda do céu sobre o homem. Mas se o homem não consegue viver só, sem viver de forma imoral, deve ter cada um a sua própria esposa e cada mulher deve ter seu próprio marido. Uau! Entende? O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua esposa, ou seja, o marido não pode negar a ela o seu corpo e ela também, para o seu marido, não pode negar, porque ela já não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Veja o verso 4, isso aqui é muito importante. Ó. A esposa não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. É o marido que tem autoridade sobre o corpo dela. Esse então, ponto esse negócio de meu corpo é meu corpo, não. Meu corpo, minhas regras. Se você é mulher, se você é casado, o seu corpo, quem tem autoridade sobre ele é o seu marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, e sim a sua esposa. Então, veja, quem tem autoridade sobre o corpo do marido é a esposa. É a esposa. Entende? Nesse quesito olha aí, olha o que ele vai dizer. Portanto, não vos negueis um ao outro, não negue o seu corpo para o seu cônjuge, exceto por mútuo consentimento, apenas por algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência ou da falta de controle ou da falta de sexo. Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. Veja o que vem a seguir. Porquanto gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem o seu próprio dom da parte de Deus, de um determinado modo, para um e de forma diferente para outro. Veja, ele está dizendo que está como ele está, porque ele está sem mulher, é um dom de Deus. E cada um tem o seu próprio dom. Então, se o seu dom é casar, case. Se o seu dom é o celibato, ele gostaria que você estivesse sozinho, porque você vai ter mais tempo para Deus. O marido tem que cuidar da esposa, dos filhos, da casa. Esse é o papel do marido, ser provedor. Entende? O papel do marido é ser homem. Mas hoje ser homem é ser machista, por causa de pautas políticas e por causa dessa polarização, né? Quando o homem quer ser homem, ele é taxado de machista. E para ele ser homem, ele tem que ser pai de pet. Não é assim. Então, temos que entender que esse conceito bíblico sobre o casamento é maior do que as nossas divergências políticas e as pautas ideológicas que se apresentam por aí. Consegue entender? Sim. Porque nós estamos tratando da relação entre Deus, o homem e a sua mulher. Nesse ponto, a pergunta que eu queria te fazer, por exemplo, nesse ponto do domínio sobre o corpo da esposa ser do marido e vice-versa. E como que fica, por exemplo, porque tem muito casal que, geralmente, os homens reclamam mais disso, de, poxa, eu chego em casa e a minha esposa, eu quero estar com a minha esposa, eu quero coabitar, ter relação, e a minha esposa não quer. O homem, mesmo entendendo que ele tem autoridade sobre o corpo da mulher, é óbvio que ele não vai fazer nada forçado, que passando disso é abuso. Não Como deve, fica não deve, essa questão? Porque quando diz autoridade, não diz que você é dono. Sim. Ter autoridade é diferente de ser dono.
Mas Óbvio. veja bem, ele está dizendo para a mulher não negar. Ele não está dizendo para o homem tomar força. Uhum. Ele está dizendo para o homem não negar seu corpo. Não está dizendo para a mulher tomar força. Dentro do casamento pode haver, sim, uma relação sexual forçada. E está errado. Entende? Eu não sou jurista, mas entendo até que pode envolver crime nisso, né? Uhum. Temos que consultar aí Sim, sim. os juristas, mas correto não é. Moral não é. Uhum. Ético não é, nem ético nem moral. Então, e pode ainda incorrer no risco de estar cometendo crime, Sim. com quase toda certeza. Então, veja, não é isso que a Bíblia está dizendo. Entende? Uhum. A Bíblia não está incitando o homem a ter uma relação sexual forçada com a sua mulher. Está só ensinando a mulher que ela não deve negar o seu corpo ao seu marido. Está ensinando ao marido que ele não deve negar o corpo dele para a mulher dele. Por decisão e consciência de que é um casamento, você deve não privar o seu cônjuge do seu corpo. E talvez até pelo ponto de que pode ser prejudicial, né? Para um casamento, é prejudicial essa ausência da relação sexual? Aqui está a primeira consequência, né? Satanás pode te pegar. Satanás está doidinho que isso aconteça. Porque ele vai tentar. Ele vai vir tentar você por causa da incontinência. E se você não estiver preparado para suportar essa tentação aí, o diabo vai te jogar no chão. Então, essa é a tua primeira... E depois você tem vários aspectos científicos, né? De que o sexo faz bem pro casal, Uhum. faz bem para a saúde mental, faz bem para a saúde física. Faz parte. Bom, isso aí nós podemos depois, em um outro podcast, trazer até pessoas que tenham maior propriedade para falar no aspecto científico, Sim. né? Do que a relação No aspecto sexual. fisiológico, isso aí isso do vai que a trazer. relação sexual promove dentro de um casamento, né? Podemos fazer isso. Sim. Okay? Mas vamos pegar aqui a questão da mulher ser submissa. Sim. Você sabe que submissão é diferente de obediência. O fato de alguém ser submisso não quer dizer que ele tem que ser cegamente obediente. Então, veja bem. O que é submissão? É reconhecer o papel do outro. Vou te dar um exemplo bíblico, tá? Uhum. Os amigos de Daniel na Babilônia, Ananias, Misael e Azarias, foram ordenados a adorar a estátua de Nabucodonosor. Sim. Eles desobedeceram. Quando Nabucodonosor ficou sabendo, mandou chamar eles. Uhum. Eles vieram diante de Nabucodonosor dessa maneira: ó rei, nosso senhor. Quando eles dizem, ó rei, nós aqui somos seus servos, isso é submissão. Eu reconheço o seu lugar de rei e o meu de servo. Submeter-se é reconhecer a posição do outro acima de você. Eu reconheço que o senhor é o rei. Isso é submissão. Foi dito que quando todo mundo se ajoelhou diante da minha imagem, vocês não se ajoelharam. Isso é verdade? É verdade, rei. E por que não se ajoelharam? Ajoelhem-se agora. Olha, nós não ajoelhamos porque importa primeiramente obedecer ao Senhor. E só depois aos homens. Então, mesmo eu reconhecendo e me submetendo a você, sabendo que você é o rei, se você me mandar fazer alguma coisa diferente do que Deus mandou, eu vou obedecer a Deus e não a você. Sim. Então, veja, a submissão é sempre, a obediência é relativa. Entende? Aquela ideia de que, eu estou fazendo errado, mas quem vai se ver é o pastor, porque foi ele que mandou. Nananina, não. Porque você não vai deixar de ser submisso ao seu pastor por desobedecê-lo quando ele está te mandando fazer alguma coisa que é contrária aos princípios da palavra de Deus. Entende? Então o seu pastor vai lá e te manda fazer uma coisa que é errado contra a lei dos homens. Uma coisa que é errada contra a lei de Deus. Você não tem que fazer, porque a obediência é relativa. Dependendo do que ele te ordenar, você não tem que obedecer. Mas você tem que ser sempre submisso, saber que ele é o seu pastor, que ele é o seu líder e que você é o liderado. Então, pastor, eu sei que o senhor é o pastor, mas olha, isso aqui é contra a lei, não vou fazer, isso aqui é contra os princípios de Deus, não vou obedecer. Ponto. Primeiro importa obedecer a Deus.
depois aos homens. Depois aos homens. Então, quando eu cumpro a lei da minha nação, a minha Constituição, eu estou obedecendo a Deus. Porque Deus que levantou os líderes que estão sobre a nossa nação, que estipularam as nossas leis, as quais nós devemos cumprir. Toda a autoridade foi levantada por Deus. Até as que a gente não gosta. Deus que levantou. Ou seja, então a mulher, quando ela entende esse lugar de submissão, tem que estar claro na mente dela que ela está reconhecendo o papel do seu esposo. E não que ela seja menor que ele. Ela não é menor que ele, ela só está reconhecendo que ele é o líder, ele é o cabeça, ele é o que vai na frente. O homem, ele é fisiologicamente preparado para trazer para ela a provisão que ela precisa. O homem tem vantagem física e também, dentro do padrão normal, ele tem muitas vantagens aí psicológicas. Psicológico, sim. Claro, de resistência, de situações, de traumas, de coisas que a mulher já vai começar a chorar e entrar em desespero, o homem que vai ter que manter ali a calma e ir para cima e enfrentar o perigo ali para trazer segurança e paz a ela, conforto. Esse é o papel do homem, liderar, ir à caça, trazer o alimento, prover. Veja, o homem tem que ser para a mulher tudo aquilo que Deus é para o homem. E a mulher tem que ser para o seu marido aquilo que o homem é para Deus. Então veja bem, Deus é o provedor do homem, o homem é o provedor da mulher. Olhe bem, a mulher é a glória do homem e o homem é a glória de Deus. Então, veja, o que Deus é para o homem é para a mulher. O que a mulher é para o homem é para Deus. A mulher é a glória do homem, o homem é a glória de Deus. Deus é o provedor do homem, o homem é o provedor da mulher. Há uma interpretação judaica de um rabino, se eu não me engano se foi o Narmanides ou se foi o Maimônides, que interpretou assim: quando Deus colocou Adão no Éden, Adão não se sentia sozinho. Ele era completo na relação com Deus. Sim. Deus não disse, o homem está se sentindo sozinho, vou fazer uma mulher para ele. O que Deus disse foi, não é bom que o homem esteja só. É totalmente diferente de pensar que o homem sentia solidão. O homem não sentia solidão. Ele era completo na relação com Deus. Ok? Mas Deus disse, não é bom que ele esteja sozinho, vou fazer uma ajudadora. Ele precisa de uma auxiliadora, de uma ajudadora idônea. Vou fazer uma ajudadora idônea para ele. Esses rabinos judaicos, na sua tradição, interpretam que o homem não sentia uma coisa que Deus sentia quando Deus provia o homem. A satisfação, a alegria de Deus em prover o homem não tinha essa alegria, porque ele não tinha quem prover. Então, quando Deus dá essa mulher a ele, e ele provê essa mulher, ele sente a mesma coisa que Deus sente quando provê ele. Ah, pastor, essa não é uma teologia cristã, essa é tradição judaica. Ok, mas a nossa fé é judaico-cristã, né? Então, mas veja bem, essas são as raízes mais profundas da nossa fé, o judaísmo. E tem muita coisa dentro da tradição judaica, né, do aspecto social, cultural, político, que nos ensina muito. São princípios que podem nortear, sim, a nossa vida hoje. Não substitui o poder do Evangelho e a interpretação clara do Evangelho de Jesus, é óbvio, mas norteiam, sim, nos ajudam a caminhar. É importante. É extremamente importante. Tem um ponto também que é muito discutido, cara. Hoje em dia, né, quando justamente a questão é relacionamento, coisas que acontecem dentro do relacionamento, que é justamente aquelas briguinhas que são por coisas pequenas, mas com o passar do tempo parece que aquilo ali vai juntando e vira um alvoroço e promove muitos divórcios, né? Que é justamente a questão de senha no celular, mensagem aqui, mensagem ali. Qual a leitura que você faz disso? Até pouco tempo atrás eles falavam incompatibilidade de gênero, não é isso que eles falavam? Incompatibilidade de gênero. Cada um é um gênero diferente, personalidade muito diferente, né?
e fazer a separação de corpos. Bom, eu penso do mesmo jeito. Separação de corpos ela não é um pecado, não é um problema. Uhum. Desde que não haja um novo matrimônio. Uhum. Entendeu? Se houver um novo matrimônio, como que eu, como pastor, vou reagir? Eu vou respeitar. Mas eu, particularmente, discordo. Agora, respeito. Porque vai que Deus deu para essa pessoa uma oportunidade nova. Não posso ser eu a negar essa oportunidade das pessoas de reconstruir suas vidas. Como tem muita gente que eu conheço que fez um primeiro casamento, casou muito mal, casou errado, e numa segunda oportunidade constituiu uma família linda, maravilhosa, que vivem bem. Ok? Tem. É exceção, não é regra. Quando nós pregamos a regra. Quem viveu essa situação não pode nos obrigar, a nós pregadores, a pregarmos a experiência deles. Nós temos que pegar a regra bíblica. A regra bíblica, sim. Ainda que a gente entenda que há exceções, Sim. que Deus pode sim conceder a alguém, né? Porque quando a pessoa fala assim, pastor, Deus falou comigo que eu posso me casar de novo. Deus me disse que aquela pessoa é para mim. Mas diante de uma fala dessa, o que o pastor vai falar? Mas se Deus te falou, quem sou eu? Para dizer o contrário, eu vou te respeitar. Agora, biblicamente, o senhor concorda? Discordo. E essas briguinhas que vão gerar o fim do matrimônio, se você entender, mesmo entendendo que Mateus 19:9 está falando que no caso de adultério uma pessoa pode casar de novo, essas brigas não constituem adultério. Ou seja, não poderia haver novas núpcias segundo está escrito na Escritura no Novo Testamento. Uhum. Veja, André, não existe esse negócio de casar de novo. Todo novo casamento é um erro. Direto e reto. E não existe a possibilidade de um ministro de Deus estar no segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, sem estar errando. Até porque se esse ministro ele um dia for orientar um casal, vai ter, né, aquele pensamento de, pô, mas como? Se tá no segundo. Nós passamos por terceiro. isso também, né? Ele deixa de ser um modelo ali para a igreja. Para a igreja, para Seus orientar liderados, acerca sim. disso aí, mesmo sabendo que nós não somos modelo em tudo, né? Somos falhos. Sim. Mas veja bem, ele vai realmente ter problema na hora de aconselhar. Sim. Mas eu não estou nem me pegando nessa parte, eu estou me pegando na parte que Deus disse, que aquele que deseja o episcopado, excelente coisa almeja, mas ele deve ser marido de uma só mulher, o ministro. Está dizendo lá que aquele que deseja uma posição de liderança dentro da vida da igreja, deseja uma coisa boa, mas tem lá as qualificações, e dentre essas qualificações é ser marido de uma só mulher. Uma só mulher. Como é que você quer interpretar diferente isso aí? Eu já vi casos, tá? De denominações, algumas denominações, porque comprometeram pessoas das altas cúpulas dessas denominações, mandar publicar Bíblias com as palavras que lhes favorecem na tradução. Veja que perigo. Então tem isso tudo aí. Pergunta polêmica. Deus escolhe uma pessoa para outra mesmo? Isso aí é falácia? Como é que é? Falácia. É falácia? Deus não escolhe, então... É falácia que Deus escolhe. Mas é verdade que você pode confiar isso a Deus em oração. Sim. É um bom ponto de vista. Mas vou pegar biblicamente para você. Houve uma guerra em Israel em que de uma casa familiar, de uma família, morreram todos os homens. Então as filhas de Zelofeade procuraram Moisés porque os príncipes da tribo que elas faziam parte queriam obrigá-las a casar com homens da sua própria tribo para não dividir a herança da terra. Certo. Aí Moisés falou, calma, eu vou falar com Deus. Aí Deus Quando orientou. Deus desceu, Deus falou assim, Moisés, elas vão casar com quem o coração delas pedirem, desde que seja de Israel. Então veja, Deus te dá toda a liberdade de escolher com quem você vai casar, ele vai dar uma delimitação de território. Isso. Qual é essa delimitação? Desde que seja de Israel. Como nós podemos entender isso nos nossos dias? Desde que não seja um jugo desigual.
Você sabe que as moças vão buscar marido no mundo, né? E olha a experiência que nós vivemos lá em Belo Horizonte. Uma moça que orou muito tempo lá por um rapaz. Para Deus converter esse moço. Era uma... Tinha acabado de sair da adolescência, uma jovenzinha. 19 anos, 20 anos, não me recordo bem. Mas ela orou, mano. Eu vi essa menina orando, fazia jejum, fazia campanha, fazia oração, dava oferta para esse menino, para o cara converter. O cara converteu. Veio para a igreja, começou a participar, começou a crescer, se tornou obreiro. Eles marcaram a data do casamento. Ele era ministro de louvor. Chegando perto do casamento, ele reuniu alguns pastores, eu estava no grupo, e ele falou assim, eu vim comunicar a vocês que eu não vou casar mais com a fulana de tal. Vou pegar um nome hipotético aqui, eu não vou casar mais com a Ana. Uhum. Aí todo mundo ficou espantado, porque os dois se davam super bem. E aí eu falei, rapaz, você não sabe o que você está falando. Essa menina, eu vi o preço que essa menina pagou em oração pra você se converter, pra você estar aqui. Ele falou, pastor, você é eternamente grato. Aí o outro pastor falou para ele assim, mas rapaz, por que você não quer casar? Ele falou, é simples. Quando eu conheci ela, eu não era crente, ela era. E nós tivemos um relacionamento mundano. Ela não foi fiel a Deus. Quem garante que ela vai ser fiel a mim? Eu estou há muito tempo aqui em oração e eu entendi que se ela não foi fiel a Deus, ela não vai ser fiel a mim e eu não vou casar com ela. Pois ele não casou, depois casou com outra moça, está lá até hoje, né? Em Belo Horizonte, com a outra moça. E o que aconteceu? Quando esse cara se converteu, ele descobriu que a menina não era crente, poxa. Então, elas vão lá no mundo e falam, não, pastor, é bonzinho, é de boa família, tem bom caráter, só não é crente. Só tem um problema, né, irmão? O dia que ele converter, pode descobrir que ela não é. Por quê? Quem é que vai pôr a mão no fogo por ela? Se ela não foi fiel a Deus. Quem vai garantir que ela vai ser fiel a ele? Ninguém pode dar essa garantia para ele. Como ninguém deu a garantia, ele decidiu não casar. Ele decidiu não casar. E casou. E esse ponto, assim, é algo até complexo, né? Porque algumas pessoas até da igreja, cara, elas estão indo lá fora pra buscar... Bom, Pode dar certo, né? Pode ser que dê certo. As mulheres, mas... eu discordo, tá? Você acha que não? Você acha que... Eu discordo da fala das mulheres. Elas dizem que não tem homem na igreja. Ah, tá. Eu discordo. Eu discordo. A igreja tem homem, sim. Talvez não tenha o homem que ela quer. Exato. Os padrões que ela estabeleceu para ela. Uhum. Mas a igreja tem homem, sim. E mais, tem homens de Deus. Gente séria, temente a Deus. Mas parece que a pouca maturidade da maioria delas, que quando eu ouço falar essas coisas, é que não deixa elas enxergarem. Então é falta de maturidade. Ou estão atrás de satisfazer a si mesmas. Sim, faz sentido. Que é um homem bonito, com o corpo saradão, e papapá, e não sei o quê. Tem aquela lista, elas fazem a listinha, né? Sim. Tem que ser Então na veja, academia, mas tem que... tudo que está naquela lista é para satisfazer o desejo dela. Então como é que você entra num relacionamento assim que é que ele dá certo? Onde a outra pessoa, para você, é só uma fonte para satisfazer os seus desejos. Entende? A maioria dessas jovens não entra no relacionamento pensando no que elas podem acrescentar para fazer o outro feliz, mas elas querem saber o que o outro tem que vai deixar elas felizes. Então, eu penso que já está aí a receita para dar errado. Já começa daí. E aquele ditado, não sei se você concorda, que é tudo que começar errado vai terminar errado. Tem um princípio muito importante, é que é um princípio bíblico, tá? Se o objeto do seu desejo é satisfeito, não sobra nada. Então, se eu entro num relacionamento onde a pessoa é o objeto do meu desejo, satisfeito o objeto do meu desejo, não sobra nada. Eu vou te dar um exemplo bíblico. Na casa de Davi, Tamar e seu irmão. O que o irmão fez? Desejou ela até violentá-la, até ter uma relação sexual forçada com ela. E depois o que aconteceu com ele? A odiou.
Porque uma vez satisfeito o seu desejo, não sobrou nada, só sobrou ódio. Você sabe que Absalão vai lá e mata ele, né? Se eu não me engano, Adonias, por ter violentado a Tamar. Entende ou não? Mas Sim. por muito tempo, ele mentiu, que estava doente, para ela ir cuidar dele. E aí forçar ela. Então veja, o objeto de desejo gera a concupiscência. O que é a concupiscência? O desejo que eu não posso controlar. A anomalia do desejo é a concupiscência. Então, se eu entro numa relação onde a pessoa é objeto do meu desejo, quando esse desejo for satisfeito, o que sobra? Nada. Entendeu? Então não vai haver casamento quando não tem nada a não ser desejo Meu Deus, cara. que vai ser saciado no momento em que você possui o objeto do seu desejo. O casamento tem que ser construído com alguma substância mais forte e mais profunda. Tem que haver alguma essência que conecta, que te liga, que te gera interesse, que te faça querer viver pelo outro e não que o outro viva por você. Boa. Agora, uma outra pergunta Porque aqui. Essa... quando Jesus nos amou e veio morrer por nós, que garantia que ele tem de que nós vamos responder esse amor? Nenhuma. Nenhum. Mas ele decidiu amar. Você já leu alguma vez na Bíblia Jesus dizendo para alguém, eu te amo? Não. Não obstante, ele amou todo mundo. Então veja que o amor na visão de Deus e na nossa visão é coisa completamente diferente. Na verdade, as pessoas confundem sedução com amor, paixão com amor. Elas confundem desejo Com amor. com amor. E são coisas completamente distintas. E aí tem o desejo sexual, o desejo de posse, né? O desejo de autopromoção. Tem várias coisas envolvidas aí que pode chegar a um casamento que não são os motivos corretos pelos quais a pessoa deve casar. E aquela uma questão também que essa é muito polêmica, né? Isso entra naquilo que você falou no início da entrevista, que é sobre, às vezes, é questão interpretativa, para um é, para outro não é. Mas, enfim, para a gente trazer aqui para a mesa e esclarecer isso. Um casal, então, cristão, casados, né? Ou vamos até incluir quem não é cristão. Vamos incluir. Mas são casados ali, tudo certinho, tudo bonitinho. Pode frequentar, por exemplo, um motel? Eu compreendo que não. Polêmica. E vou te explicar por que eu compreendo que não. Pode ser que a mesma coisa se passe em um hotel. Uhum. Mas o princípio espiritual por detrás de tudo isso é diferente. O hotel não foi feito para isso, ainda que alguém faça. Uhum. Já o outro lugar, já o motel, aquilo ali é realmente no mundo espiritual um trono, uma autoridade, uma potestade espiritual que domina. E você foi pego. Uhum. Então, não pode ir em motel. Não pode ir em casa de swing. Uhum. O leito do cristão tem que ser sem mácula. Entende? Esse negócio de troca de casais, trisal, todas essas aberrações que a gente vê aí, isso não condiz com a vida Extremamente fora, cristã. né? Totalmente. Entende? Então eu penso o seguinte, eu corro risco de ir num quarto de hotel onde um casal de namorados foi lá e fornicou. Uhum. Entende? Mas, cara, o princípio espiritual por trás, a regência espiritual é totalmente diferente em um hotel do que em um motel. Sim. Então, 100%... Motel 100% nulo a possibilidade de crentes, um casal crente, um motel. O casal ímpio não vai ter esse discernimento, né? Uhum. Mas veja que mesmo o casal ímpio, que teve boa educação familiar, uma educação forte, conservadora, não vai participar desse tipo de lugar. Sim. Mesmo quando não são religiosos. Porque entende que não é um bom ambiente para um casal.
não é saudável. Agora, o cristão tinha que ter um pouquinho mais de discernimento espiritual, né? Da batalha espiritual por detrás disso aí. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as E potestades, as potestades. hostes e os domínios, né? Nas regiões celestiais. Sim. Quando Deus tirou Israel do Egito e levou Israel para o deserto, Deus não estava libertando o Israel de Faraó, mas dos deuses do Egito. Você lê lá Êxodo 12 e você vai ver que Deus tinha falado para Abraão que Israel ficaria 400 anos no Egito. Em Êxodo 12, 40, diz que Israel ficou 430 anos. Eles ficaram 30 anos a mais no Egito. E Deus tirou eles de lá através de uma grande batalha espiritual, porque lá vai dizer que Deus exerceu juízo sobre todos os deuses do Egito. E foi assim que Deus tirou eles de lá. E depois Deus ficou com eles caminhando pela terra 40 anos, 42 estações. 42 jornadas. Eles caminharam, as caminhadas dos filhos de Israel, a Bíblia chama de jornadas, os lugares que eles paravam, estações. Foram 42. Está descrito lá em Números, no capítulo 33. 42 jornadas dos filhos de Israel, 42 estações, eles passavam mais ou menos quase um ano em cada estação e Deus movimentava eles. Por quê? Porque a prisão que prendia eles não era física, era espiritual. Veja, Deus tira eles do Egito, mas a mente de escravo continua. Porque, entende? Deus agora, em 40 anos no deserto, vai tirá-los vai tirar eles de um governo. E vai estabelecer o governo de Deus. Eles não levantam Elohim, eles não levantam lá um bezerro. Aquele bezerro é o Toralado do Egito. Veja como eles estão tutibiando entre dois deuses. Então, com justamente o famoso Raimundo. É aquilo que eu falei Pé na igreja. no nosso episódio anterior, que você tem um dom que o crente deve orar por ele, é o da fé, e o segundo é o de discernimento. Alguém que tem discernimento de espírito não vai colocar o seu cônjuge no altar do espírito de prostituição e promiscuidade. Sim. Entendeu? Porque é um altar aquilo lá. Sim. Outro ponto também, esse aqui, também muito polêmico, mas acredito que é muito interessante de se falar, que é qual é o real simbolismo da aliança? Por exemplo, o homem que ele é casado, ele não anda com a aliança, esse homem a gente pode dizer que ele está traindo a sua esposa, de certo modo? A aliança não é um anel amarelo. Entende? Uhum. A aliança é a relação de fidelidade que eu tenho com meu cônjuge diante do juramento que eu fiz para ele. Uhum. A aliança é aquele juramento. O anelzinho amarelo só é um simbolismo, uma representação disso. Sim. Entende? Nós precisamos dos símbolos, porque os símbolos velam enquanto revelam e revelam enquanto velam. Entende? Então é importante o símbolo. Mas veja bem, por exemplo, olha meu dedo, vê? Marcação. Eu incho. Eu tenho um problema de saúde que eu incho, por causa da retenção de líquido. E eu, por exemplo, no nosso episódio anterior, estava sem aliança. Eu estava com ela no bolso. Porque incha aqui, começa a me doer, eu preciso tirar. Às vezes trava, eu não consigo nem tirar. Entendeu? Então, e isso não tem nada a ver com a aliança que eu tenho com a minha esposa, que só representa a aliança séria, é a fidelidade que eu tenho a ela. Assim como a coroa que Deus vai te dar, não é um chapeuzinho amarelo, é o governo sobre os reinos do mundo. Entende? Então nós não podemos fazer do símbolo a realidade, mas devemos entender que todo símbolo comunica algo. Sim, mas num contexto assim do cara que faz de forma intencional. Então, aí esse cara já é um cara mau caráter, né? Como porque porque ele está querendo esconder que ele é casado, ele está querendo facilitar a quebra da aliança. Porque, óbvio, o que o símbolo vai mostrar? Vai mostrar que eu sou casado. Então, veja bem, se você chega para parar seu carro, tem uma placa de não estacione, você tira o seu carro de lá por causa de uma placa. Ou seja, um símbolo gerou em você uma influência tal que você tomou uma decisão de tirar o carro do lugar que você parou, porque o símbolo te mostrou que ali não é o lugar do carro. Então, quando eu olho para sua mão, vejo uma aliança e eu sou uma mulher, isso já é um símbolo que você é uma pessoa que eu não devo
eu não devo, de modo algum, me aproximar com segundas intenções, porque você é casado e eu devo respeitar seu casamento e eu devo me manter distante, né, se eu tenho qualquer intenção de relacionamento entre homem e mulher. Então, esse é o papel do símbolo. Velar por você, cuidar de você. Sim, ele também pode simbolizar a esposa, né, na ausência dela? Claro, porque ele vai trazer ela para a luz, né? Diante de todos os A outros. luz revela, né? Por quê? Porque quando eu olho na sua mão e vejo uma aliança, eu sei que tem uma mulher aí. Sim. Ainda que eu não esteja vendo ela aqui fisicamente, Você... ela já está presente simbolicamente na aliança. Sim. Eu acho a aliança importante. E sempre quando você pode, você tem que estar com a sua aliança. Salvo, por exemplo, eu sempre estou com a minha aliança. Uhum. É só quando realmente incha muito aqui, por um problema de saúde, eu tiro. Uhum. Mas ando com ela comigo. Entendeu? Num caso desse, por exemplo, se eu notasse que alguma mulher está olhando para mim de uma maneira diferente, eu já colocaria ela na minha mão mesmo doente. Porque é o símbolo que me vela. Ele vela revelando e revela velando. Revelando e velando. Cara, muito. Que entrevista, que isso? É uma honra, uma alegria. Cara, antes da gente finalizar, eu queria que você agora olhasse para a câmera e você deixasse um conselho, né? E esse conselho vai diretamente para nossa audiência que consumiu esse conteúdo aqui sobre relacionamento, sobre casamento. Então, eu queria que você aconselhasse esse jovem, essa jovem que está prestes a entrar em um relacionamento ou está na fase de um relacionamento. E esse conselho ele fosse justamente para falar sobre o que de fato é o casamento, alertar e conscientizar sobre a importância do casamento. Vou falar com o jovem e vou dizer o seguinte: casamento não é brincadeira. Leve a sério. Casamento é um só. Você não tem a possibilidade de 2 casamentos, de 3 casamentos. Não deu certo, separa e casa de novo. Casamento é um só. Enquanto você viver, você vai estar casado com a mesma pessoa. Por isso, pense muito, não seja apressado, dá para desistir até no último segundo. Não tenha vergonha de desistir, tenha vergonha de separar. Entende? Por quê? Porque casamento é coisa séria para Deus. Você vai passar a vida inteira com essa pessoa até você morrer. Não brinque na hora de escolher a pessoa com quem você vai passar toda a sua vida. E não caia no erro de pensar, não dá certo, eu largo o caso de novo, isso não vai trazer nenhuma implicação. Vai trazer implicação sim. Há um sábio judeu, chamado Reb de Lubavitch, que ele diz que quando um casal se separa, até o altar onde eles fizeram o juramento chora com eles. Há muitas implicações espirituais. Não brinque. Casamento não é brincadeira, é coisa séria. Escolha bem, ore muito, né? Converse com seus pais. Gaste tempo com sua liderança espiritual para que você não erre. E posso te dizer uma outra coisa sobre o casamento? Vai, solta. Você sabe que o casamento é o dia em que você mais pode honrar ou desonrar seus pais. E ali nos 10 mandamentos, quando diz que os filhos devem honrar os pais, a gente entende que é cuidar deles quando eles estiver velhinho, né? Isso também honra. Mas aquele contexto ali está falando especificamente do momento do casamento, porque é a hora que o filho mais pode honrar ou pode desonrar um pai. A ideia ali do verbo honrar é que você deve casar olhando para trás. Você não deve casar olhando para a noiva. Você não deve casar olhando para o noivo. Você deve casar olhando para a afeição dos seus pais. Porque se a afeição for de desaprovação, você deve recuar. Se seus... Cara, isso é... Vamos pensar que houve um casamento entre Jesus e a igreja, sim ou não? Sim. Então, quando Jesus estava se preparando para o casamento, ele pensou em sair fora. Uhum. Alguém falou, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas alguém falou, não seja feita a minha, a tua vontade. A tua vontade. Então, no casamento, eu preciso agradar meus pais. Cara... É um erro você casar com a desaprovação dos seus pais. Na verdade, essa bênção que hoje os padres dão, os pastores dão, quem dava antigamente eram os pais. O que é um casamento para Deus? É a primeira relação de um homem, relação sexual de um homem com uma mulher, debaixo da bênção dos pais. Isso era o casamento aí. Foi assim que Jacó casou, foi assim que Abraão casou, foi assim que Isaac casou. Foi assim que casou aquele pessoal das bodas de Caná, na festa que Jesus foi. Ou seja, quando esses 2 jovens
tem a sua primeira relação sexual debaixo da bênção dos seus pais, porque se eles tiverem uma relação sexual fora da bênção dos pais, qual que é o nome disso? Fornicação. Pecado de fornicação. Quando é casamento? Quando está debaixo da bênção dos pais. Uhum. Entende? Quando os pais credenciam. Então, tem que ter a aprovação do pai. Então, ou seja, o dia que eu mais posso honrar meus pais é esse, e o dia também que eu posso mais desonrá-los é esse. Que é o caso de quem casa para sair de casa. E houve muitos casos de pessoas que casaram sem essa aprovação e depois conquistaram essa aprovação. Sim. Pelo bom relacionamento, pela boa conduta, pelo bom caráter. Entende? Eu conheço pessoas que, quando casaram, os pais não aprovaram. E hoje os pais são apaixonados nos genros, na nora, né? Porque as pessoas se revelaram ser pessoas de valor. E as pessoas passaram a amar. E aí tá tudo bem. Se eles conseguiram virar isso, tá tudo bem, virou o jogo. Mas o correto é que você case com a aprovação dos seus pais. Cara, que conteúdo é esse? Vocês querem mais séries? O que eu vou fazer? Eu vou abrir lá no nosso Instagram e eu quero... vou deixar aberto lá no Instagram para vocês a opção de vocês escolherem sobre quais próximos assuntos vocês querem que eu faça aqui com o pastor Eduardo Reis. Nós vamos gravar muito mais entrevistas e os assuntos agora vocês vão selecionar. Serão selecionados por vocês e nós vamos trazer aqui para a mesa para ter esse tempo de qualidade, né? Imagina, olha só a quantidade de pessoas que vão ser alcançadas com uma entrevista como essa. É por isso que eu sempre falo, cara, isso aqui é além. Isso vai além de câmera, é além de microfone, de estrutura. O que nós entregamos aqui realmente alcança as pessoas e traz mudança de vida, leva mudança de vida para as pessoas. Então, numa entrevista dessa aqui, você tem esclarecimentos que eles vão falar justamente sobre escolhas, sobre como se relacionar, sobre o quanto o casamento ele é algo muito sério, como o pastor Eduardo disse aqui, ele não é uma brincadeira. Então vale muito a pena você sempre acompanhar, seguir, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas. Os cortes já estão disponibilizados lá em nosso Instagram, então corre no Instagram, compartilha com os seus amigos, com aquele seu amigo, sua amiga que está num relacionamento, querendo casar, compartilha esses cortes, esse conteúdo para que essas pessoas elas sejam fortemente alcançadas. Nós vamos ter em breve aqui no canal um episódio especial falando sobre a Igreja Reino. Então você vai conhecer a Igreja Reino, nós vamos entrevistar alguns membros da igreja e entender qual o segredo por trás da igreja que, sem ter uma placa, ela está crescendo de forma absurda. Uma igreja de apenas 4 anos de existência, ela está alcançando milhões de pessoas. Como? Por quê? Qual o segredo? Já pensou, você acredita nessa questão? Existe uma igreja onde nessa igreja o pastor não prega direto, porque todo mundo que está na igreja recebe uma cultura onde cresce, aprende, entende as escrituras e prega. Interessante, né? Nós vamos falar isso para vocês justamente na nossa série especial sobre a Igreja Reino. Meu pastor, meu amigo, mais uma vez... André, eu gostaria de encerrar só lendo aqui alguns textos rapidinho. Tem mais uma granada? Para mostrar sobre a ideia da mulher ser submissa ou sujeita ao marido. Sim, Efésios capítulo 5, verso 22 diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Colossenses capítulo 3, verso 18 diz: Vós, mulheres, estejais sujeitas aos vossos próprios maridos. Yes. 1 Coríntios capítulo 11 e verso 3, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo. Veja, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, Deus é o cabeça de Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, verso 34, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Aqui, esse texto é muito polêmico, um dia nós podemos falar dele, sim, mas quer dizer o seguinte, que a mulher não deve falar publicamente sem o consentimento do marido, para ela não correr o risco dele desfalar publicamente o que ela falou, porque ela está a ele sujeita, né? Então, em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, verso 11, vai dizer que a mulher deve aprender em silêncio e com toda sujeição. Tito fala que para que as mulheres novas, elas devem ser ensinadas pelas mais velhas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a serem moderadas, castas, donas de casa, sujeitas aos seus maridos.
1 de Pedro, capítulo 3, do verso 1 até o verso 6, de semelhante modo, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. Então você vai ter centenas, né, de textos como esse aí Que na orientam, Bíblia, sim. que vai orientando a mulher sempre está em sujeição, mostrando que o homem é o cabeça. Como nós lemos aqui, da mesma forma que Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, assim como Deus é o cabeça de Cristo. Então a mulher não pode estar sem a cabeça, que é o homem. Pegou aí mais um insight liberado. Ó. E o legal é que é tudo Bíblia, tá? É texto, ó. Pode pegar os textos aí e ler um por um. Isso aí não tá no Google não, tá na Bíblia. Muito obrigado por você estar por aqui. Nós recomendamos para você que ainda não assistiu o primeiro episódio do pastor Eduardo Reis do YoungCast. A minha produção vai deixar na tela para você. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações. Vai aqui na descrição do vídeo que todas as redes sociais do pastor Eduardo Reis estarão disponíveis aqui para você, tá bom? Assista agora o primeiro episódio do pastor Eduardo Reis aqui no YoungCast. Tá aqui na tela, só você clicar aqui e eu vou te receber lá dentro de 3 segundos. Clica aqui que eu estou te esperando. Até já já.